Salve, salve guerreiros e guerreiras do Pré-Militar San Diego, tudo bem com vocês? Hoje dando continuidade aí ao nosso conteúdo, vamos falar sobre os órgãos dos sentidos, tá? E que sentidos são esses? A gente tem esses órgãos ligados diretamente com o sistema nervoso central e a relação com dois tipos de neurônios. Você tem o neurônio sensitivo, que é aquele que vai perceber o estímulo e vai levar para o sistema nervoso central, e você tem o neurônio motor, que é aquele que vai transmitir o impulso com a resposta desejada. No caso dos sentidos aqui, a gente trabalha muito com os sensitivos. E aí, quais são esses sentidos? Olfato, tato, audição, visão e paladar. Então, falando especificamente dos receptores, a gente tem os interoreceptores, que percebem informações acerca do organismo. Então, teor de gases, pH, concentração plasmática, coisas que seu próprio corpo vai perceber a respeito dele. Vocês têm os próprios receptores que vão informar ao sistema nervoso central a posição de membros como cabeça e os membros mesmo em relação ao corpo. E a gente tem os esteroreceptores, que recolhem informação do meio ambiente como estímulos físicos ou químicos. Uma temperatura, um vento, uma superfície áspera. Então você vai conseguir perceber isso através dos esteroreceptores. E aí, como primeiro sentido, a gente fala do tato, que ele é responsável pelo quê? Percepção da pressão, temperatura e vibração. Então você tem algumas células no seu sistema tegumentar que são responsáveis por essas sensações. Então a gente tem os corpúsculos de Meissner, que são responsáveis ali pelo toque rápido. E de que forma? Ele sente vibração. Então, quando sua pele sente determinada vibração, ela entende aquilo como um toque. E aí, quem é que vai avisar isso para o seu sistema nervoso central? São esses corpúsculos. Tá? A gente tem ali terminações dos folículos pilosos, ou seja, os pelos do seu braço. Quando está ventando e você sente aqueles pelos movimentando, o que isso quer dizer? Ele está indicando a sensação de direção. Então, se o meu pelo tá vindo para cá, a sensação está empurrando ele para cá, eu sei que o vento está para cá. É a movimentação, é a direção. Falando aí um pouco mais de vibrações mais fortes, a gente tem os corpúsculos de Pacini, que vão sentir vibrações mais ali num teor mais forte, tá? Mais presente. A gente tem as terminações livres, que elas vão ter a sensação de dor. E qual é o estímulo? Estímulo mecânico, térmico e químico intenso. Tá? Estímulos mecânicos, de toque, tá? Térmicos, de temperatura, e químicos, tá? Intensos. Então ele vai causar ali dor. São esses receptores, muitas vezes, que ficam expostos quando você se corta com alguma coisa muito fina, como uma folha de papel, e fica ardendo muito. Por que fica ardendo? Porque esses receptores eles ficam expostos ao oxigênio e eles oxidam. E essa oxidação causa aquela dor chata. E como foi um ferimento muito superficial, você não tem sangue chegando ali para conseguir fazer a cicatrização. Então fica um bom tempo ali. É como se fosse, para quem já soltou pipa, é como se fosse um corte por linha de pipa. Então você sente, não sangra, mas você sente aquele incômodo, aquela queimação. Quem já soltou pipa e já se cortou com linha sabe do que eu estou falando. Não só linha com cerol, tá? Linha pura também. E claro, não usem cerol porque causa aí diversos problemas. Mas a linha pura também, que a gente chama que é ela sem utilização de cerol. Quando você se corta com ela, ela causa uma queimação ali chata, muito incômoda. E a gente tem aí os corpúsculos de Merkel, que eles têm sensação também de toque e pressão. Então você vai ter tudo isso sendo percebido pelo seu sistema tegumentar, pela sua pele, tá? E muitas vezes você nem sabe dessas informações, mas eu estou aqui para trazer elas para vocês hoje. Depois a gente tem o paladar. Quem vai ser o órgão responsável aí pelo paladar? A língua. Tá? E o que a gente vai ter nessa língua? Vamos ter as papilas gustativas, que vão ser responsáveis pela percepção do sabor dos alimentos. Então você tem as papilas sensíveis a alimentos doces, você tem aquelas sensíveis a alimentos azedos, salgado, amargo e umami. Né? E se a gente olhar para a imagem, a gente vê que determinada papila gustativa está mais presente em uma região do que em outra. Tá? Isso acontece? Sim, mas não quer dizer que ela só está presente ali.
você tem aquelas papilas distribuídas por toda a sua língua, mas tem algumas regiões que ela vai ser mais concentrada. E esse sabor umami, ele vem do japonês e significa gostoso. Tá? É um sabor assim que o seu corpo sente muito prazer quando come ele, a maioria das pessoas, porque ele não consegue identificar muito se ele é um salgado, se ele é um doce, um azedinho assim, fica naquele meio termo e causa uma sensação muito boa ali no paladar. E aqui, ó, só para contextualizar, tem a questão do que? Quando a mãe ela quer provar, ó, a mãe, a avó, o pai, o tio, quem quiser provar a comida, o que ele faz? Bota na ponta da língua. Por quê? Na língua você tem maior presença de receptores de quê? De salgado e doce. Então vou provar uma comida para saber se ela está salgada? Boto aqui na mão e provo com a ponta da língua. Quero saber se a sobremesa está muito doce? Boto aqui, ou o suco, ponta da língua. Em relação a remédios amargos, o que os pais falam? Ou o que os responsáveis falam? Joga direto, não deixa bater na língua não, joga lá dentro da garganta. Por quê? Os receptores de sabor amargo eles estão mais presentes no fundo da língua. Então, se você colocar aquele remédio na boca e engolir ele, ele vai passear por toda a sua língua e vai deixar um gosto muito forte, muito amargo aonde? Lá atrás da sua língua. E aí fica aquele gosto horrível na boca. Né? Então, por isso que eles falam, joga lá atrás, não deixa bater na língua não. Justamente por isso, para você evitar o contato daquele medicamento de sabor amargo com a sua língua. A gente tem o olfato, então o olfato ele vai estar muito relacionado com moléculas químicas. Tá? Os odores que a gente sente, os cheiros, a percepção pelo olfato ela é proveniente de moléculas químicas presentes no ar. Então aquilo pode te remeter a uma memória, remeter a um alimento, remeter a uma coisa ruim. Tá? Então tudo isso são percepções químicas. De que forma isso acontece? Você tem a presença de células olfatórias no epitélio da cavidade nasal, ou seja, lá dentro você tem célulazinhas ali com espécie de cílios, onde aquele ar que ele entra carregado de gases, mas também de compostos químicos, eles batem ali naqueles cílios e eles são captados. E aí você tem aquela informação sendo levada para o nervo olfatório e para o córtex cerebral. Então aqui você tem um composto químico naquele ar que você respirou, ele vai pelo aquele cílio, é levado é captado pelas células sensoriais ali do seu nariz, do seu olfato, e ele chega no cérebro. Quando ele chega lá no seu córtex cerebral, ele é interpretado. Ou seja, ele vai te dizer, vai te lembrar alguma coisa que aquele cheiro remete. Seja uma comida, seja o perfume de uma pessoa, seja o cheiro de um livro novo, seja o cheiro de um lugar. Tá? Então você vai ter essa percepção, essa relação muito íntima dessas células ciliadas que captam essas mensagens químicas presentes no ar com o córtex cerebral que vai interpretar todo aquela informação. A gente tem a audição, tá? E aí você tem o ouvido, e aí a gente tem a audição. Qual vai ser a função da audição? Transformar vibrações sonoras em sons. Tá? De que forma? Recebendo, transformando e interpretando. Então vamos lá. Você tem toda essa região aqui, tá? Cartilaginosa. Se vocês perceberem, elas possuem aqui uma espécie de caminhozinho aqui para dentro. E esse caminho leva para onde? Para a região mais interna. Então quando aquelas vibrações elas batem aqui, elas fazem esse caminho aqui. Ó. Elas batem, dão uma voltinha aqui dentro e vai lá para dentro. Mesmo que você não perceba, isso está acontecendo a todo momento. Eu estou falando com vocês e isso está acontecendo. Tá? E aí, essas vibrações, elas entram, tá? E elas batem no tímpano. Quando ela bate no tímpano é uma fina membrana, ela vibra. Tá? Conforme ela vibra, ela vai utilizar aí 3 ossículos presentes no nosso canal auditivo. Martelo, estribo e bigorna. E eles vão funcionar em sequência, tá? Transmitindo essa vibração. Para quem? Para a região da cóclea, tá? Que é a região responsável por captar essa vibração, transformar esse impulso vibratório em impulsos elétricos. Quem vai fazer isso é a cóclea. E ela faz essa transformação conectando diretamente com o nervo auditivo, que vai levar aquilo lá para o nosso sistema nervoso central para aquilo ser interpretado. Dentro da cóclea também você tem os canais semicirculares, onde você vai ter uma espécie de líquido dentro que vai dar a noção
posição do nosso corpo. Então, quando as pessoas têm uma desregulação desse líquido dentro da cóclea, as pessoas têm um problema chamado labirintite, que elas sentem tudo rodando e na verdade nada está rodando. É o incômodo que causa dentro daquele líquido que faz com que ela perca a noção de equilíbrio do corpo. Tá? Então você tem uma região aí muito importante para a manutenção do nosso bem-estar. E aqui tem o que eu disse para vocês, você tem a vibração entrando pela região mais externa, tá? Ele entra no canal auditivo, ele vibra o tímpano, esse tímpano passa a informação para o martelo, bigorna e estribo. Tá? Lá dentro da cóclea você vai ter a transformação desse impulso vibratório em impulso elétrico, que é o que o sistema nervoso trabalha, e esse impulso elétrico vai lá para dentro do teu córtex para ser interpretado. E aí você entende o que aquele som quer dizer. Se é um cachorro latindo, se é o professor falando, se é o gato, se é um copo que caiu, se é a porta abrindo, se é o alarme do carro, se é o celular tocando. Você consegue ter essa memória de determinados sons. Então, quando a gente fala da visão, qual é a principal função dela? Perceber as coisas ao ambiente. Tá? Perceber tanto em relação à cor, quanto em relação à forma, profundidade, tamanho. Tá? Tudo isso a gente consegue perceber através da visão e através de como aquilo será interpretado pelo nosso cérebro. Então aqui a gente tem um exemplo aqui, a gente tem um globo ocular e aí a gente vê o contato que ele faz diretamente com o sistema nervoso central. E aí a gente tem as partes do olho, a gente tem a córnea, que funciona como se fosse uma lente transparente, bem fina, tá? Que você consegue fazer doação. Você tem a íris, que é onde tem aquela região da cor dos olhos, então preto, marrom, verde, azul, castanho. Você tem a pupila, que vai regular através de pequenos músculos ali a entrada e saída, o controle de luz que vai entrar no seu olho. Então, se você está num ambiente muito escuro, o que essa pupila faz? Ela dilata. Para quê? Para ela absorver a maior quantidade de luz possível. Quando você está num ambiente muito claro, o que ela faz? Ela contrai, fica bem pequenininha. Para quê? Para poder entrar pouca luz, para não irritar também tanto o seu olho. Você já está tendo luz suficiente para conseguir ver aquelas coisas que estão ali no ambiente. Então é um experimento que eu sempre peço para os alunos fazerem. Vão até o banheiro da casa de vocês, se tiver um espelho e um interruptor perto, apaga a luz. Fica um tempo assim olhando para o espelho. Conta até 10 e depois você acende a luz. Você vai perceber que quando a luz está apagada, sua pupila está bem grande. No mesmo momento que você acende a luz, o que ela faz? Ela retrai rapidinho. Tá? Então você vai ter essa percepção do ambiente, uma comunicação ali do seu olho diretamente com o nervo óptico. E esse nervo é o que vai levar aquela informação que você obteve lá para o seu sistema nervoso, para aquilo ali ser interpretado em relação a tamanho, cor, forma e profundidade. E aí a gente tem a estrutura da retina. E aqui a gente tem a estrutura da retina. Falando aqui principalmente de coisas que costumam cair em concurso, você tem dois tipos celulares. Você tem os cones e você tem os bastonetes. O que os cones vão fazer? Vão ser estruturas ali responsáveis pela percepção da cor. E que cor são essas? Vermelha, azul e verde. Então você vai ter esses cones aí percebendo as cores, tá, dos objetos. E você vai ter os bastonetes aí responsáveis pela percepção da luz e também pela forma dos objetos. Então são dois componentes aí bem importantes com funções bem diferentes. Isso costuma cair bastante em prova, beleza? Então, galera, muito obrigado pela atenção e a gente vai ter o nosso encontro lá do Zoom para poder tirarmos as dúvidas e comentar um pouco mais sobre o nosso conteúdo. Obrigado aí pela atenção.